do jeito dele, da forma dele. Né? Não interrompa de forma nenhuma. Só um minutinho que deve ter chegado alguém. Eu acho. Não. Então, deixe ele se expressar da forma dele. Lembra, o candidato já chega para uma entrevista, de certa forma, ele está um pouco nervoso. Se vocês começarem a cortar ou a interromper a entrevista, na hora que ele está fazendo a entrevista, o que pode acontecer é esse candidato simplesmente travar, né? A gente chama de travar, mas na verdade ele simplesmente não sabe mais o que falar. Ele até esquece o que ele ia falar. Tal o nível de nervosismo que chega, que a pessoa chega. E, gente, eu já participei de muitos processos de entrevista do âmbito de avaliação de TCC, a avaliação de TCC de vocês. Gente, é impressionante como a pessoa consegue travar, tá? Ao ponto de alguns colegas passar mal, né? Quantas e quantas bancas eu já tive nesse processo de entrevista que tivemos que parar a banca para acudir, né, o candidato na apresentação do seu TCC, né? Porque ele ficou de tal forma, ele se perdeu de tal forma que o nível de estresse dele ficou tão forte que tivemos que dar uma parada, vamos dar uma água com açúcar, vamos acalmar, né? Porque realmente, né, o nível ali, na hora que ele está fazendo prestando aquelas informações, né, se você, ele perceber que você está ali, ele entende ali como se fosse uma espécie de teste. Quando ele entende que você está começando a fazer teste com ele, de forma direta, ele realmente vai travar, né? Então, assim, o recrutador conseguirá ter uma boa ideia de como o profissional agirá em sua empresa e o seu comportamento no âmbito de trabalho em equipe, né? Como é que ele vai se adequar à equipe de trabalho da sua empresa. Então, como avaliar um candidato em uma entrevista? Então, algumas perguntas, elas podem ajudar o avaliador. Então, inclua na entrevista de roteiros. Quais são essas perguntas, gente? Né? Quais são essas perguntas para que vocês possam incluir, né, no seu questionário? Né? Então, as principais vantagens do método do recrutamento baseado em cima de entrevista, né, ela é justamente a sua padronização de perguntas. O processo segue um único direcionamento, né, no caso aqui a gente está falando de roteiro de entrevista estruturada, ela segue um único direcionamento e tem uma duração pré-determinada. E, nesse caso aí, dificilmente a seleção perderá o foco de todos os candidatos e terão a mesma oportunidade de se expressar, isso sem que ninguém prejudique ninguém, tá? Além da padronização de aplicação, a entrevista estruturada ela contém diversos outros diferenciais, né, que se aplica. Ela tem maior precisão na hora da seleção, né, então, nesse tipo de seleção, que é aquela terceira parte do nosso formulário, ela age pela compatibilidade entre o profissional escolhido e a vaga oferecida. É necessário que o recrutador tenha um conhecimento antecipado e profundo do que se busca pela empresa, então o entrevistador sabe o que ele quer, né, o que ele vai buscar ali. Né? Ao utilizar a entrevista estruturada, a empresa tem um maior controle sobre, né, e ela consegue identificar aquele profissional que melhor se adequa às habilidades do cargo, né, e à cultura organizacional da empresa. Então, vamos lá. E 2, ela é de melhor qualificação e classificação da informação, porque ela padroniza, né, durante a entrevista, a possibilidade de uma melhor classificação dos dados coletados no processo. E, dessa forma, a análise dos candidatos e a comparação entre eles torna-se muito mais fácil de serem realizadas. E, ao realizar a comparação entre os profissionais e o processo de decisão, ela é mais precisa, e sendo pautada na identificação das características mais relevantes para a empresa, né? E as chances de você escolher o candidato errado são menores. Né? Erros, né? Quando a entrevista é conduzida de forma não estruturada, o recrutador se equivocar, a escolha é maiores. No modo estruturado, há uma menor
para evitar possíveis erros que elas possam acontecer a partir desse processo. Eu vou estar falando para vocês, quando você faz um questionário aberto, para a gente, a avaliação do avaliador. Está travando só para mim. Ele parte do princípio O professor está travando. Conhecimento que ele tem em função das habilidades solicitando naquele dado momento. Né? O professor está travando. Esquece as demais demandas. Né? Ok, tá. Vamos lá. Travou e caiu. Caiu para todo mundo ou tá conseguindo aí? Para mim tá Acho travando. que era um videozinho que estava rodando lá. Para mim tá travando. Deixa eu derrubar de novo e colocar novamente.